Olá, eu sou a Silmara, professora de Geografia, pós-graduada em Psicopedagogia e em Educação Inclusiva, e hoje eu estou aqui para abrir um debate sobre o homeschooling, um projeto de lei que corre no Senado, que nada mais é do que ensino domiciliar. Então vamos lá. Isso não é novidade no mundo, tá? O Brasil, inclusive, ele está bem atrasado em relação a isso. Essa discussão foi aberta nos Estados Unidos na década de 70. Grande parte dos estudantes nos Estados Unidos estudam dessa forma. As escolas que nós temos primárias nos Estados Unidos, né, que nós temos, não, que eu não moro lá, moro no Brasil, né, que os Estados Unidos têm as escolas ali o que no Brasil chama de ensino fundamental. Elas são geralmente vinculadas a instituições religiosas e elas são pagas e elas são muito caras, tá? E as escolas públicas dentro dos Estados Unidos geralmente estão mais voltadas a um público das áreas mais problemáticas socialmente falando, tá? Então os pais preferem que esses filhos estudem em casa. Isso é feito dentro de uma consciência, né? Então vamos por parte. Primeiro, dentro do Brasil, quem poderia dar suporte aos filhos nesse sistema de homeschooling? Somente os pais que tenham ensino técnico ou que tenha nível superior. A exigência é essa, tá? Então esse aluno teria uma base, porque esses pais eles têm instrução para isso. Também esses pais poderiam delegar esse ensino a um tutor. Por exemplo, se eu não tenho ensino superior ou eu não queira ensinar meus filhos, eu não tenho tempo para isso, e eu conheço ali um vizinho que ele tem essa condição e que ele queira fazer isso, né? E ele vai entrar com os trâmites legais e ele pode tutoriar meu filho, como ele pode tutoriar os filhos de vários outros ali ensinando, tá ok? Funciona, gente, a nação mais rica do mundo, né? Ela trabalha com homeschooling. Então, olha só, eu vi esses dias, alguém me falou, porque a pessoa não veio me falar, né? Venha me falar e eu dou a resposta à altura. Eu não concordo com isso a respeito da educação de um terceiro, que não lhe diz respeito, né? A pessoa não entende nada a respeito disso e ela vai, então, ali se meter na educação de um terceiro, né? Então, olha só, o homeschooling funciona sim, tá? Funciona sim. Para todos, não. Gente, eu lecionei dentro de sala de aula por 30 anos. Tem aquele aluno que ele precisa mesmo daquele ambiente escolar, por vários fatores. Dentre eles, inclusive, o fator social, tá? E dentre eles, o fator social. Dentre eles, que ele precisa de alguém ali que ele administre a aula, não só dentro do contexto didático, mas psicológico e dentro de outros fatores. Então, não é para todos, eu concordo com isso, que não é para todos. Mas também eu tenho que ter uma mente aberta que isso é a salvação para várias crianças. Eu tenho convivido, por exemplo, num ambiente que ele tem áreas remotas e que existem centenas de crianças que elas não têm acesso à educação e que isso poderia ser a salvação para várias dessas crianças. Crianças que acompanham os pais
num movimento de migração pendular, por exemplo, né? Que os pais vão trabalhar num lugar e voltam, vão e voltam, e seria salvação para essas crianças. Crianças que poupariam o tempo do pai no levar até a instituição escolar, pouparia inclusive combustível, tempo, ser exposto no caminho à violência, né? E a tantos outros fatores, ok? Funciona, então, o homeschooling funciona. Gente, eu vi os dois casos, tá? Como eu falei para vocês, eu lecionei por 30 anos dentro de sala de aula, ok? E eu observei que durante o processo de epidemia, que vários dos alunos que eram nossos dentro da escola tradicional, passaram dentro de vestibulinhos, que nós chamamos na nossa região, para instituições de ensino muito renomadas. Inclusive foi o ano que mais colocou esses alunos dentro dessas escolas. Então eles estavam ali no ensino fundamental 2, prestaram vestibulinho para escolas renomadas que fazem parte de grandes instituições como colégios técnicos da própria Unicamp e de outros, tá? E que foram aprovados, e foi o ano que mais aprovou. Por quê? Vamos levantar então a lebre, por quê? Porque dentro da sala de aula existem outras distrações, né? Então esse aluno muitas vezes brinca, o professor, gente, não é pesado da aula. O pesado do professor, o que deixa o professor exausto é o ficar, senta, para, fica quieto, presta atenção, tá? Dentro da casa dele, com o pai dele e a mãe dele, ele não teve essas distrações. O pai e a mãe fez com que ele sentasse ali, ele fizesse as atividades, ele acompanhasse esse professor, e ele teve que prestar atenção ali, porque o pai e a mãe estavam ali, o que um professor jamais, ele não pode fazer dentro da sala de aula, né? Porque inclusive muito se criminaliza o professor, inclusive de chamar a atenção de um aluno, de exigir que ele faça atividade, né? Dentro da casa o pai estava ali acompanhando, tá? Então nós vimos que funcionou, tá ok? Gente, dentro da minha própria casa, né? Um dos meus filhos, ele está parcialmente sendo submetido a esse sistema, parcialmente, porque ainda não está legalizado, e funciona muito bem, né? Repito, funciona bem para todos? Não funciona bem para todos, deixar isso claro. Nem nos Estados Unidos funciona bem para todos. Parte dos estudantes, eles vão então àquele ensino tradicional dentro das escolas, e parte dos estudantes ficam em casa no sistema de homeschooling. Mas eles não vão ter como socializar. Quem te disse que não? Então, olha só, hoje existem outros meios de socialização, né? Então, vamos abrir a mente, né? O mundo de antes, o mundo antes da pandemia era um. O mundo pós-pandemia é outro. Existe uma socialização hoje virtual, e existe também a possibilidade ali dessa criança interagir com um vizinho, interagir com amigos na rua, interagir com amigos dentro da igreja, tá? Então seria aí um segundo caminho. Eu estou aqui levantando então uma problematização para que possamos observar isso com uma atenção maior, tá? Eu acho engraçado porque as pessoas primeiro criticam sem ter conhecimento, né? Então, por exemplo, gente, eu só vou discutir um assunto quando eu tenho conhecimento, né?
Se não, o que eu posso fazer é perguntar sobre o assunto, eu posso me instruir sobre o assunto, é isso que eu devo fazer, né? Então, é importante que haja uma segunda via para a educação, mesmo porque eu, Silmara, e eu não posso falar nesse vídeo quais são as razões que me levam a isso, tá? Eu, Silmara, acredito que o futuro muito próximo será todo trabalhado dentro de casa. Tá ok? Então nós estamos vendo, eu não posso falar nomes aqui porque essa plataforma ela corta, tá? Ela é totalmente cerceada. Então, mas assim, ó, nós vimos aí, né, a PAN do CVD, né? Estamos vendo uma possível nova etapa surgir por causa daquela doença do macaquinho, né? Estamos vendo possibilidades, cientistas renomados falando que é inevitável uma nova PAN, tá? E que vai colocar todo mundo dentro de casa novamente. Então, para eu não enlouquecer, para eu não ficar aquém do sistema que está ocorrendo, né? O que eu devo fazer? Se eu tenho um negócio, então começa já a trabalhar para que ele se torne também online, ao invés de somente físico, tá? Prepara pessoas para que possam, se acaso ocorrer uma nova PAN, que faça as entregas para você. Prepare um lugar de estudo para seu filho. Outra coisa que eu vi, essa criança de casa ela não vai estar mais sujeita à violência doméstica, em alguns casos sim, tá? Mas também levar a escola não a retira dessa violência, retira temporariamente dessa violência, porque quando ela volta para casa, aquele abusador está ali, né? Então, para acabar com a violência doméstica, na verdade, outros caminhos devem ser aí vistos, né? Então, desde ali de disque denúncia, que é um vizinho que ouve, é alguém que vê, né? Uma maior intensidade no trabalho ali dos assistentes sociais, dessa comunidade voltada à proteção da criança, do adolescente, da mulher, do idoso, tá ok? Então precisam que outros elementos entrem aí no trabalho em acordo com isso. Como que se dá esse homeschooling? Então, não é assim, eu vou ensinar para o meu filho o que eu quiser, não é isso não. O governo ele estabelece uma quantidade de disciplinas a serem ministradas durante tal período. Vamos supor, não sei se vai ser bimestral, semestral, não sei. E uma data ela é marcada para que haja a avaliação desse indivíduo. Essa avaliação muitas vezes é presencial e muitas vezes essa avaliação é remota, tá ok? Aprende, acabei de falar para vocês que aprende. Nos alunos de ensino médio que estavam em teste, houve 100% de aprovação em vestibular. Vai verificar aí, estão os números aí na web, né, para que possamos ver, tá? Então, é uma coisa que vai dar aí pano para manga, né, gente? Muita discussão, mas eu gostaria que você pensasse a respeito. Não precisa dar briga. Eu quero meu filho de forma física, né, estudando ali dentro daquele sistema antigo, tudo bem para você, se é melhor para você dessa forma. Eu prefiro meu filho de forma remota, né, que meu filho estude de forma remota, desde que haja educação, tá? Desde que haja esse acompanhamento dos pais
e também desses indivíduos que eles têm que verificar o aprendizado dessa criança, tá ok? Eu sou Silmara, professora de Geografia, pós-graduada em Psicopedagogia e em Educação Inclusiva.